Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Temos agora somente dois alunos aí conosco, né? Mas daqui a pouquinho o pessoal já vai aparecendo aí. Mas aí a gente precisa começar a aula no horário, tá bom? Pessoal, eu quero falar com vocês, eu quero, na verdade, que vocês coloquem no chat como que estão sendo esses dias aí para vocês, né? Se vocês estão conseguindo estudar, quais as dificuldades que vocês estão encontrando aí para colocar mais em prática o conhecimento que vocês estão tendo aqui da escola, né? Pensando lá na prova que vocês vão fazer. Pois Como é, está só isso? que Estão conseguindo? o Me fala aí um ritmo é pouquinho. bom, né? Para poder fazer. Pode pôr no chat, tá bom? É, porque ele é mais. É, Vocês escutaram o que eu falei? Assim, professora, eu consegui fazer metade da atividade que você passou. Eu estou um pouquinho atrasada por causa do trabalho e os problemas, mas eu vou mandar hoje ainda. Ok? Livro, Maria Eduarda, livro, você já conseguiu pegar? Como é que está sendo isso aí? Como é que está sendo combinar a escola com os estudos para os concursos aí? Está sendo fácil. Eu pedi minha professora na escola para me ajudar em algumas coisas e tal. Maravilha, isso aí, beleza. Mais alguém quer falar? Vivian, o que eu mais tenho dificuldade é em decorar tudo para fazer as atividades. Ô, Vivian, é o seguinte, quando a gente pensa em decorar, realmente fica muito difícil, né? A ideia é entender e desenvolver o raciocínio lógico, tá? Realmente é muito conteúdo. Se for pensar em decorar, chega na hora da prova, se eles falam de uma forma diferente, aí você não acerta também, porque mudou a forma de perguntar, tá? Então, o interessante é que vocês sempre leiam mais outras coisas, leiam, para ter mais repertório de palavras, né, mais difíceis, palavras diferentes, que são as palavras usadas aí nessas provas, e que você desenvolva um raciocínio lógico, né? Então, aprendeu um conteúdo, não preocupe em decorar, preocupe em aprender. Eu aprendi, tá? E aí você desenvolve um raciocínio, né, em cima das questões, para que você saiba interpretar bem a questão, tá? Então, nesse caso, a gente não precisa decorar, tá? Geralmente, assim, matemática, ok, tem algumas fórmulas que é preciso realmente decorar, né? Na língua portuguesa, o que preza mais é o entendimento, tá? Dos textos, certo? As provas lá, elas são de múltipla escolha. Então, se você entende o assunto, compreende mais o assunto, você vai ter lá, né? Quatro opções. Você tem maior chance de acertar se você souber interpretar bem aquela questão, né? Se você já aprendeu o conteúdo.
pouquinho de dúvida, mas você já aprendeu o conteúdo. E você interprete melhor a questão, use o raciocínio lógico, que aí sua chance de acertar é maior, tá? Então, não preocupe em decorar, não. Certinho? O jeito que a gente está fazendo aqui, que eu busco sempre falar para vocês, a questão da interpretação, né? O jeito que a gente está seguindo aqui é o jeito mais fácil de vocês conseguirem uma nota bacana para passar lá, tá bom? Então, ó, repertório, tá? Então, vocês, né, quem acessou a atividade viu que essa atividade estava mais difícil um pouco, né, do que as outras que nós fizemos. E a tendência é realmente que elas vão ficando, né, com um nível de dificuldade maior aí, tá? Mas vocês devem ter notado que a questão é grande, que tem palavras lá que você tem que pensar, tá? E aí a gente nem colocou as pegadinhas ainda não, tá bom? Elas estão aí para você responder, né? Então, se você aumentar o seu repertório, se você ler mais, né? Pega um livro e leia. Leia o livro, obviamente, que é a obra, né? Exigida aí no Cefet, Cotec e outros. Leiam as obras e leiam outras coisas, tá? Não fiquem, assim, lendo textinhos rápidos de internet, não, leia mesmo, pega uma notícia para ler, tá? Vai na internet, procura notícias do dia, põe um site confiável, procure lá, notícias do dia, e leia uma notícia por dia, tá? Vocês, lendo essa notícia, vocês já terão muita noção, por exemplo, de gênero textual, vocês terão muita noção de coesão, né, de termos conectivos, vocês terão muita noção de pontuação, né, de acentuação. Então, leia muito, tá? Ler nunca é demais, tá? Eu sei que a escola também demanda um tempo muito grande de estudo, né? Tem para casa, tem trabalhos para apresentar, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar essas atividades de escola para escrever de acordo com o que vocês estão aprendendo aqui, tá? O professor mandou ler um texto para responder uma questão, por exemplo, já leia um texto do jeito que a gente está praticando aqui, né? Então, usem o dia de vocês na escola, aquele tempo que vocês estão na escola e também o tempo que vocês estão lá se dedicando ao dever de casa, para fazer do jeito certo, tá bom? Ah, não é só porque está na escola eu vou fazer assim que o pessoal aceita, não. Faça certo, porque já é um treino, tá? Faça de forma rica, sabe? De forma a compreender o conteúdo. Ah, não soube fazer isso. Vai lá e pesquisa, gente. Né? Ah, não sei o que que é. Então, pesquisa lá. Né? A internet tem tudo hoje para vocês. Vocês foram muito favorecidos, nasceram aí numa época, né, em que a informação está ali nas mãos de vocês. Né? Então, aproveitem isso. Ok? Ficou com dúvida? Olhe lá. Bom? Vamos. Tá, o Daniel, porque Daniel, estou perguntando aqui como que estão sendo os dias de vocês aí, para conciliar aí o estudo da escola com o estudo, né, que os concursos que vocês vão fazer, tá? Acabei lendo que a atividade seria entregue hoje, ok. Boa tarde, professora. É necessário te mandar as respostas da atividade pelo Gmail ou por um outro aplicativo? Manu, deixa eu te falar. Estou percebendo que vocês estão com um pouquinho de dificuldade de acessar essas atividades, tá? O jeito que eu coloco lá, eu já deixo aberto para que vocês entrem no próprio documento e respondam por lá. Então, o que vai acontecer? Como vocês não têm costume realmente, né? Problema não. Eu vou gravar um tutorial curtinho, coisa simples, né? Para que vocês consigam fazer isso aí de forma mais simplificada possível. Não precisa ficar printando tela, mandando, entrando no e-mail para mandar, não, tá? Então, vocês vão fazer isso diretamente lá dentro do Google Sala. Se ainda ficar difícil para vocês, eu vou passar a enviar as atividades através do Google Docs. Vocês vão receber um link, vocês respondem no celular mesmo, e eu recebo as informações aqui, tá bom? Mas antes, eu vou fazer esse tutorial para que vocês saibam como usar, porque o Google Sala de Aula, vocês vão usá-lo aí para frente muitas vezes, então é legal que vocês saibam, né, como usa certinho, para que isso seja útil para vocês em algum momento, tá bom? Será falar sobre as redações e coisas do tipo, né? Maria Eduarda,
O Coltec vai ter redação esse ano? Fala aí. Tá, ok. Tá, eu vou falar mais no final, tá? O que eu estou fazendo agora? Eu tenho lançado vários assuntos de uma forma geral para vocês, né? E aí eu começo a ter aulas específicas, tá? Então, eu vou ter aulas de crase, porque crase é algo que cai muito na prova e é uma dificuldade de muitas pessoas, realmente, né? Então, precisa de mais tempo para explicar. Ah, vou explicar, vai ter uma aula de análise sintática, tá? Vou ter uma aula de termos conectivos, por exemplo, tá? Então, eu estou agora fazendo uma passada com vocês, né, para vocês irem aí se acostumando com os assuntos e para que as dúvidas surjam, né, para que vocês saibam até o que me perguntar, tá bom? E aí a redação, eu pensei em deixar mais para o final, tá? Como aulas bem específicas, porque redação também a gente precisa estudar bastante para elas, tá? Mas fica aí nas aulas que a gente vai chegar lá, tá bom? Aí alguém perguntou se cai muito pegadinha. Cai, cai. Foi a Vivian. Cai, Vivian. Porque é o seguinte, eles têm que escolher entre as pessoas, né? Então, eles pensam o seguinte, dentro, né, das todas as matérias que vão cair, todas as disciplinas que vão cair lá na prova. Eles precisam de alguém que saiba interpretar a questão, tá? Isso em todas, na geografia, na biologia, eles querem alguém que saiba interpretar a questão. Se você sabe interpretar a questão, a chance de você acertar é maior, né? Mas se você não interpreta corretamente, as pegadinhas estão lá para pegar as pessoas que não sabem interpretar uma questão, tá bom? Então, elas existem sim em qualquer concurso. Cefet não cai redação, Cefet eu sei que não cai. Apenas o Santo Agostinho e escolas específicas, tá? Então, independente de ser o Santo Agostinho ou outras, a aula de redação vai servir para todos, porque o texto que eles pedem normalmente é um dissertativo argumentativo, tá? Então, a gente vai ter essa aula sim. Maria Eduarda, sim, deixa eu ver, Manu, nada, obrigado, Marcos, mais alguma coisa? Então, beleza. Então, vamos abrir aqui as atividades, né, aquela atividade que eu deixei para vocês, e aí eu vou passando pelas questões e a gente vai falar sobre elas, tá bom? Algumas questões eu vou pular, porque eu senti a necessidade de ter uma aula específica sobre algumas, tá? Então, algumas questões ali que eu já sei que eu vou dar aula específica, eu vou pular, tá bom? Mas a gente pode sim falar dessas questões, mesmo essas questões que eu vou pular hoje com vocês. Como funcionam os simulados? Então, tem as datas já pré-definidas dos simulados, eu não vou saber de cabeça agora, depois eu peço a Cláudia para deixar lá, né, no Google Sala de Aula, eu acho que ela já deixou, tá? Mas se ela não deixou, depois ela coloca lá para vocês. O simulado é assim, gente, essas provas, né, que tem, elas não são provas comuns, mas de jeito nenhum, tá? São provas longas, provas que você tem que pensar muito, provas que você precisa ficar sentado muito tempo fazendo, né? Então, são provas desgastantes. Então, para que servem os simulados, né? A gente vai aplicar as questões no padrão das provas que vocês vão fazer, né? E vocês vão treinar, eu acho que vai ser presencial, né, de todo mundo. Eu acho que vai, vou confirmar com a Cláudia, porque está todo mundo aqui, né? Antes nós tínhamos uma aluna que morava em Santa Luzia, mas ela já mudou para Belo Horizonte, né? Então, o ideal o dia que for simulado, vai ser dentro do mesmo tempo de prova que eles têm, tá? Então, se for 4 horas, vocês vão ficar 4 horas na sala fazendo uma prova. A prova vai ser, né, simulado, vai ser do mesmo tamanho das provas que vocês vão ver por aí. Por quê? Há necessidade de treinar mentalmente, fisicamente, né? Porque sai completamente do padrão, né? Hoje vocês fazem provas, né, na escola, e vocês fazem uma prova de matemática, ok, terminou 1 hora, pode até levantar, não é? Às vezes pode até levantar para ir ao banheiro, né? Ou pode acabar a prova, entrega a professora e vai lá para o corredor conversar, né? Vai para o pátio conversar. Essas provas não, tá? Essas provas, eles dão lá, por exemplo, vamos imaginar que ela vai ser 4 horas de duração, a prova.
e eles falam assim, por exemplo, só pode sair para ir ao banheiro, por exemplo, né, depois de 2 horas de prova, ok? Mesmo assim, vai uma pessoa com você, não fica lá dentro do banheiro com você, mas vai uma pessoa te acompanhar até no banheiro, tá? Até aí você ir ao banheiro e voltar, para ter certeza que você não está passando cola para ninguém, né? Então, os celulares também não ficam com vocês. Eles colocam o celular assim, um pacotinho lacrado, e esse celular fica com eles. Então, na hora que você sai, é que você pega esse celular. Ah, tá. Então, mas se eu tenho, se eu tô lá, comecei a fazer a prova e deu 1 hora e meia de prova, eu já chutei tudo mesmo, vou entregar assim mesmo, né? Mesmo assim, tem um prazo para esperar. Então, por exemplo, tem que esperar 2 horas para você entregar essa prova, tá? Ah, tá. Eu posso levar o gabarito se eu sair com 2 horas? Não. Para você levar o gabarito, você tem que sair com 4 horas de prova, se for determinado 4 horas, tá? Por quê? Senão os outros vão ver lá fora o gabarito, você começa a mandar as respostas para eles, né? Não vocês, mas assim, acontece isso, né, gente? Manda as respostas para os outros que estão lá, né? E a prova precisa ser anulada, tá bom? Então, são todos esses detalhes que para vocês é muita novidade, tá? Tem muitas regras, né? Então, além do treinamento que a gente está fazendo aqui, que é o, né, do conteúdo e tudo mais, vocês precisam ser treinados a fazer a prova, né? Então, vai chegar um momento, né, um pouco antes do simulado, a gente vai ensinar como fazer uma prova. Tá? E quais questões que vocês vão primeiro, tá? Como que eu vou eliminar mais rápido uma questão, tá? Então, eu, por exemplo, agora estou ensinando vocês a interpretar uma questão, ok? Mas vai ter um momento que eu vou ensinar vocês como, qual que é a forma mais fácil de você acertar aquela questão, tá? Então, a gente está indo, né, passo a passo, mas como nós não temos muito tempo para isso tudo, é importante que vocês façam as atividades e que vocês estudem em casa. Então, leia o livro, leia também outros tipos de textos, diferentes tipos de textos, leiam reportagens, artigos de opinião, leia algum artigo acadêmico, leiam livros diferentes. Então, não dá tempo nem de ler esse livro, Rose, é muito, tá ok. Então, pegue o livro, se concentre no livro, né, que vocês têm que ler para a prova, mas pegue um livro ou outro que fala sobre outras coisas, para ler pedaços desse livro, pedaços, né, textos desse livro, só para vocês perceberem como a linguagem muda, beleza? Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente começar? Então, vamos lá. Eu até coloquei ali, né, nas instruções, elimine riscando a questão que você acha que não é a resposta, né? Nesse caso, a gente só teve 2 questões ali, que são de múltipla escolha, né? Mas todas as outras questões que estão ali, elas são todas questões abertas. As provas, gente, as provas, elas não são questão aberta, não, tá? Elas são de múltipla escolha, né? Mas é importante a gente começar pela interpretação de uma questão aberta, para que vocês treinem essa resposta aí, para depois a gente conseguir chegar na questão fechada e eu conseguir passar para vocês isso que eu te falei. A questão é fechada, como eu vou acertar aquela questão? Tá? Mesmo se eu não saiba o assunto, como que eu posso acertar aquela questão? Tá? A gente precisa passar por esse processo aí, bom? Foi intencional realmente fazer essas 20 questões aí, mais difíceis um pouco, elas estão bem em moldezinho, né, do que são realmente lá nessas provas, tá? E para que vocês vejam também como elas são grandes, né? Então, as questões são grandes, né? Eu coloquei ali, tem questões que têm 5, 7 linhas. Na prova, você pode montar questões até de 12, 15, 20 linhas, tá bom? E às vezes ele cita um trecho todo, né, de um livro, tá? Mas aí a gente já vai treinando para ver que todos os dias daqui para frente são dias úteis para vocês aprenderem. Então, não fica pensando, hoje é segunda, no sábado e domingo eu estudo, tá? Então, o melhor que é? Todo dia, pegue 1 hora do seu dia e estude para essas provas. Você vai fazer em mais de um lugar, né? Então, você distribua aí, vamos imaginar, você vai fazer 2, 3, 4 lugares, né? Então, você distribua essa hora aí, né, em minutos, e veja quantos minutos por dia em cada uma. Ou então, hoje eu vou estudar
para a Cefet, amanhã eu vou estudar para o Coptec, depois eu vou estar fazendo buchinho, né? Vamos pensar assim, né? Então, vocês precisam organizar de alguma forma esses estudos. Não dá é para esperar. Não temos mais tempo de esperar, tá? Vamos lá, então. Ah, Jamil, professora, tem uma prova do Cefet de 2020 com 60 questões. É uma só do ensino técnico e uma só do ensino técnico de 2013. Tem a uma e a outra. São. Peraí, deixa eu ver, entender isso aqui. Não entendi, não. Você entendeu lá? Entendi. Ele tem uma prova lá de 2020 e tem uma do ano passado, do técnico. Ah, sim. Entendeu? É porque lá no site deles só tem essa prova mesmo, no caso do CFS, só tem essa prova de 2023. É isso mesmo que você falou, né? Você está com uma de 2020 e elas têm essas 60 questões mesmo, tá? Professora, a senhora vai se aprofundar nos estudos das obras literárias, Manuela? Isso, Manu, nós vamos nos aprofundar no sentido de fazer as questões em cima dos livros. Aproveitar o livro para estudar outras partes ali da língua portuguesa, porque é assim que vai cair na prova para vocês, tá? Dificilmente você vai encontrar uma prova lá que vai falar assim, como que eu posso dizer? Conta como é que foi conte aí como é que foi a trajetória da Úrsula quando ela teve que viajar para tal lugar, tá? Eles vão falar no trecho do livro Úrsula, aí eles vão tirar um pedacinho do texto. Aí vão te perguntar, por exemplo, de preposição, de crase, de pontuação, de conectivos, em cima desse texto dos livros, tá? Então, é importante ler o livro, tá bom? Eu até coloquei para vocês na aula passada, né? Então, eu fiz uma previsão só do Úrsula, né? Então, precisam ler entre 6 e 7 páginas daqui até lá para dar conta do Úrsula. Se vocês estão, né? Se tem outros livros para ler, você imagina, né? 6, 12, né? 12 páginas para ler, se forem 2 livros, né? Dependendo da quantidade de páginas dos outros, né? Então, não dá para deixar, não dá para ser de última hora, né? A gente que já está, né? Já passou, né? Por outras turmas aqui antes, a gente percebe que tem uma tendência a deixar para o final. E esse final não dá tempo, tá? Então, nós estamos trabalhando assim, igual a gente vai trabalhar as atividades de hoje, né? A gente vai ver várias questões do uso. Então, na outra, a gente vai ver várias questões do outro livro, tá? E assim vocês devem estudar também. Vamos lá. Questão número 1, né? Nós temos ali o campo, nós temos um texto, né? Um trecho, né? O campo estava límpido, o céu azulado, e as montanhas reportavam-se altivas no horizonte. Úrsula caminhava sozinha, seus pensamentos confusos, perdidos em lembranças amargas. A vida lhe trouxera muitas provações, mas ela continuava a caminhar, com um misto de esperança e resignação, né? Então, é uma característica bem do romantismo mesmo, né? É bem descritivo, né? O romantismo, ele é descritivo, né? Então, ele vai descrever tudo que está acontecendo naquela cena para que o leitor se sinta dentro dela, né? Então, da forma como está descrito ali, se você ler dentro da pontuação correta, né? Com as nuances corretas do texto, você consegue se sentir até lá dentro daquela história, tá? Então, é assim que vocês devem ler um livro, ok? Então, vamos lá. Nesse trecho aí, ele apresenta uma descrição detalhada do cenário onde a personagem Úrsula caminha. Considerando os elementos descritivos, analise o efeito de sentido que a descrição do ambiente causa no leitor. Como essa descrição contribui para a construção do estado emocional da personagem, tá? Então, aí eu já falo para vocês. Pode só descer, só voltando a pergunta de novo um pouquinho. Deixa eu falar para vocês, gente. Essa pergunta é muito bem elaborada, né? Então, aí eles já começam a te testar para ver se você tem uma boa memória, né? Uma memória boa de trabalho, ou seja, você está lendo e está se lembrando do que está lendo, já estão vendo por aí. Eles estão vendo se você conhece todas as palavras que estão ali. Eles querem ver se você é capaz de se sentir dentro da história, tá? Então, eles escreveram uma pergunta com 5 ou 7 linhas.
Essa pergunta, gente, poderia ser escrita simplesmente assim: o que você sentiu ao ler esse trecho do livro? Só. É isso que está escrito. Resumindo, né, essas 7 linhas que eles escreveram ali, resumindo, é isso que eles querem saber, tá? Só que vocês precisam ler tudo, né? Então, vamos lá, vamos descer. Fale no chat para mim, qual a emoção que vocês sentiram, você pessoalmente, né, sentiu, e se você acha que é a mesma emoção que a Úrsula estava sentindo ali. Toma uma água. Ótima, né? A Cláudia já colocou lá, que as provas estão lá no Google Sala de Aula. Daniel. Daniel falou ali, a professora tem uma prova, você assim, respondeu. Ah, não, isso é aquele pessoal. É. Todo mundo ouviu, gente, a minha pergunta? Quantos nós temos em sala agora? 11. 11? Mas dá 10, né? Porque eu e a Cláudia. Assim, então, aí, o que vocês sentiram lendo aquele trecho e se vocês acham que a Úrsula estava sentindo a mesma coisa? E Daniel, e você? O que você acha? O áudio está cortando? O ambiente traz uma certa paz. Traz para você e você acha que é o que a Úrsula estava sentindo também? Ninguém quer responder, não, gente? Só a Vivian? Eu acho que ela estava procurando essa paz. Ok. Vamos voltar lá para a pergunta, por favor? Sim. Olha, Úrsula caminhava sozinha, seus pensamentos confusos, perdidos em lembranças amargas, tá? Então, ela não estava se sentindo em paz, não, né? Ela estava sozinha, né? Estava com o pensamento tumultuado, e ela estava lembrando de algo triste, né? Lembranças amargas, né? O sabor amargo não é um sabor que a gente gosta muito de sentir, né? Então, é isso que está sendo transmitido ali. Ela estava lembrando de coisas que talvez ela nem quisesse mais lembrar, né? E estava realmente muito confusa, né? E ela escreveu. Mas ela continuava a caminhar com esperança e resignação. Deixa eu ver, Daniel. Igual eu falei anteriormente, esse livro é muito descritivo, falou mesmo. E descreve sempre características psicológicas e físicas. Isso muda o estilo da sua leitura. Isso mesmo. O romance, ele é assim, sabe, Daniel? Ele é descritivo mesmo. Alguns muito mais que outros, né? E vocês vão ver também que nesse romance aí, da Maria Firmina, ele também ainda tem umas nuances que são diferentes aí dos outros romances, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então é isso, vocês fiquem atentos aos detalhes, tá? Então, lembranças amargas significa que ela não estava em paz, né? Ela pode ter saído para andar, para pensar, para tentar clarear os pensamentos, tá bom? Então, não é algo de paz, não, tá bom? Então, vamos lá para a segunda. Acho que ela não estava se sentindo, Daniela, né?
não estava se sentindo muito bem, mas ainda assim continuou a caminhar. Isso, né? Porque ela estava lá, e com esperança e resignação, né? Ou seja, ela estava ela estava aceitando aquilo que estava acontecendo, mas por outro lado, ela tinha uma esperança de que aquilo também melhorasse, né? É como se ela estava com muita esperança, mas ao mesmo tempo aceitando ainda do jeito que está, mas a esperança estava lá nela ainda, ela acreditava que algo mudaria. Isso, eu achava que ela se sentia com uma sensação de solidão, mas com uma calma de paz. Isso, solidão, né? Paz só não é paz por conta dos pensamentos confusos, perdidos e lembranças amargas, tá? Se estivesse falando somente das provações, que ela estava com esperança e resignação, ok. Mas quando você ouve falar ali, quando você vê ali, né, no texto escrito ali, pensamentos confusos, perdidos e lembranças amargas, a gente já percebe que ela não está em paz. Então, só nesse detalhe aí, tá bom? Vamos para a próxima. A expressão misto de esperança e resignação, usada para descrever os sentimentos de Úrsula, aponta para uma relação de contraste entre os dois estados emocionais. Explique como o uso do conectivo "e" contribui para a construção dessa dualidade. Todas as palavras que estão ali, vocês conhecem? Assim, tem alguma palavra ali nessa questão que vocês não saibam o significado dela? Misto, resignação, é isso que você não sabe? Tá. Misto vem, do verbo misto vem de misturar, é uma mistura, tá? Então, está misturado, entranhado ali, de esperança e resignação, né? Então, a resignação é quando você aceita algo, como você aceita algo, mas sem muita esperança daquilo mudar, né? Você aceita, né? Não é assim, eu aceito. Não. Você aceita, sabe? Então, é um misto, né? Que é essa mistura. E resignação é você aceitar algo que você nem quer aceitar, tá? Mas você está aceitando. Bom, é isso. Mais alguém com alguma palavra? Dualidade, vocês conhecem? Então, vamos lá. Escreve no chat para mim a resposta dessa pergunta, por favor. Acrescentar? Ô, Daniel, explica para mim o que você quis dizer. Você acha que o E ali, ele está adicionando algo, né? Isso. Pedro, né? Acho que o Daniel também falou que ele quis dizer, acrescentar, acho que quis dizer isso. Então, o E, gente, ele é um conectivo de adição mesmo, tá? Quando a gente olhar na tabelinha lá dos conectivos, ele está lá como a adição é uma das formas, né? Uma das aplicações do E, tá? Só que nesse caso aqui, ele não está somente como uma adição, tá? Ele está mostrando realmente essa dualidade entre a esperança e a resignação, né? Então, são duas coisas diferentes que ele está, vamos falar uma palavrinha, linkando, né? Ele está ligando ali, mas como uma forma de evidenciar a diferença que há entre uma e outra, né? A pessoa está de uma forma, mas também está de outra forma, tá? É isso mesmo, né? A adição, ok, está certo, mas ele tem um objetivo maior ali. Vamos para a próxima. No trecho, seus pensamentos confusos, perdidos em lembranças amargas.
Identifique e explique o efeito de sentido causado pelo adjetivo amargas, quando associado à palavra lembranças. Gente, uma coisa que eu quero ter perguntado, estou vendo ali, eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem por que que a gente usa aspas? Vocês sabem aquele sinalzinho, né? Tem aqui, ó. Ó, aí tem a palavra, né? A frase aqui, depois tem aspas de novo. Vocês sabem o que significa aspas? Destacar citações. Repetir uma frase. É o seguinte, é quando o pedaço todo foi tirado da fala de alguém ou da escrita de alguém, tá? Isso é uma forma, né, quando a gente escreve, né, quando alguém escreve algo, de destacar que aquela fala não é da pessoa que está escrevendo, aquela fala a pessoa retirou de algum outro lugar, tá? Então, não é só para destacar, só para você saber, não, tá? É uma questão de respeito autoral, bom? Então, pode ser que na prova vocês vejam isso lá, né? O texto seguinte, e vejam lá. Até um certo ponto, o texto está com as aspas, até um certo ponto não está. Pode ser que a pergunta que eles vão fazer vai estar relacionada àquela parte que não está destacada, tá? Então, esse é um tipo de pegadinha que ele perguntou, por exemplo. Então, eles fazem uma pergunta, tem né, uma questão, e aí só para te confundir, fizeram uma citação, como aquela ali, tá? Fizeram uma citação e colocaram as aspas, só para te confundir. E aí a pergunta mesmo está relacionada à outra parte. E aí você fica atento somente àquela parte que está marcada, né? E responde errado, tá? Mas daqui para frente, sempre que vocês forem escrever algo, né? Nos trabalhos de vocês, por exemplo, escola, em que o que vocês vão escrever seja uma fala ou seja retirado de um texto de alguém, há necessidade de colocar essas aspas, tá bom? Vamos lá. Eu sugeri, então. Você gostou do sorteio? Daniel, que bom. Ótimo. Adorei. Isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos responder então. Daniel quer que sorteie, hein? Estou sem a lista aqui, deixa eu pegar. Pegar a listinha de vocês. Participantes aí. Aqui. Vamos lá, né? Quem vai responder isso para mim? Gabriele. Gabriele, responda para mim essa questão número 3. Eu até falei já falei até disso aí hoje, tá bom? Cadê a resposta, viu, Gabi? Palavras amargas traz um peso às lembranças, sugerindo que elas são carregadas de dor. Isso aí, certinho. Vamos lá? Tá? A Maria Firmina dos Reis foi uma autora pioneira, né? Pioneira é aquela pessoa que inicia algo, tá bom, gente? Né? Ou uma das pessoas que iniciam algo. Da literatura afro-brasileira, considerando um contexto histórico em que Úrsula foi escrito, foi lá em 1859, qual a importância dessa obra no que se refere à representação das questões sociais e raciais? Relacione essa relevância com o enredo e personagens presentes no livro. Tá? Deixa eu ver quem vai responder essa aqui. Deixa eu ver quem vai lançar. Cássio, Malene, veja se você consegue responder. Vamos lembrar, você lembra, né? Lá atrás eu falei de contexto histórico, o quão importante é saber o contexto histórico do livro, né? A época que foi escrito,
o contexto de educação também do autor. Cássio, você está escrevendo, Cássio? Ah, tá. Você não entendeu a pergunta? Eu vou explicar. Tá, você não entendeu a pergunta, ok. Então, aqui, ó. Como é uma pergunta muito grande, né? Ela te dá muitas informações. Ela está pedindo para você, né? Ele colocou aqui, ó, o contexto histórico que o Ustra foi escrito. Ele colocou 1859 e 59 e que está falando ali, né, sobre a literatura afro-brasileira, né? Então, quando fala afro-brasileira, a gente já pensa logo na época da escravidão, tá bom? Então, o que ele quer saber é o seguinte: é, por que é importante, né? Por que é relevante? Por que é importante escrever sobre esse período histórico, né? O que que isso é importante para a gente? Nós estamos lendo, né, esse livro, né, hoje, né? E esse livro ainda faz sentido, né? Por que que é relevante alguém querer escrever sobre esse tema? É isso que você precisa responder. Você acha importante escrever sobre esse contexto histórico, né? Falar sobre a questão da escravidão? Você acha que é importante a gente conhecer esse assunto? Se alguém quiser responder aí, pode colocar também, tá? Ah, tá. Eric, essa pergunta aí, né? Nessa pergunta, eles estão querendo saber por que é relevante, né? Relevante quer dizer importante. Por que é importante alguém escrever sobre o tema da escravidão, sobre tudo que aconteceu naquele período? Por que que é relevante? É importante para a gente? É bom que as pessoas saibam o que acontecia lá, mesmo naquela época, né? É bom que as pessoas daquela época soubessem o que estava acontecendo dentro das fazendas? Pode, Daniel, pode, tranquilo. Aí o Eric falou, para termos uma noção sobre o que eles passaram, isso, né? Acho que a gente também não repita, né? Os mesmos erros. A Vília falou que a obra foi importante, pois foi alguns anos antes da abolição da escravidão. E, bem, eu estou escrevendo.
É, baixa só um pouquinho o chat, tem uma parte escrita ali, eu não consigo ler. Em cima da Daniela. Sim, de cima. Gabriele. Porque aborda questões sociais, como escravidão, além de ser escrito por uma mulher negra, dando voz a personagens marginalizados, e critica a opressão, o que é uma realidade muitas vezes ignorada por nós hoje em dia. Assim, um pouquinho, acho que mais. Daniel. Isso aí, tá? Daniel, porque foram momentos difíceis para os escravos, e no livro mesmo fala sobre isso. A Luísa B. foi escrava e foi trazida ao Brasil. Isso aí, tá certo, tá? Então, aqui, ó, gente, quando vocês perguntam, quando é que a gente vai ver gêneros literários? Nós já estamos vendo, dentro da primeira aula, tá? Só que a gente vai ver dentro das questões, tá? Porque não tem como a gente pegar todo aquele conteúdo do edital, não tem tempo de fazer isso. De ter uma aula sobre gênero literário, uma aula sobre produção, não tem como. Então, a gente vai vendo vários assuntos, respondendo perguntas que incluam vários assuntos, entende? Porque aí você já aprende a responder as perguntas, já aprende a interpretar e a gente já vai trabalhando vários conteúdos aí, tá bom? Vamos lá. O estilo da Maria Firmina mescla elementos do romantismo com uma visão crítica sobre a sociedade escravocrata do século XIX. Você sabe o que é mescla? O que é mescla? Mistura. Mistura. Isso. Ela mescla ou mistura elementos do romantismo com uma visão crítica sobre a sociedade escravocrata. Com base no trecho, discorra sobre como o autor utiliza características românticas para dar ênfase à crítica social. Vamos voltar, deixa eu ver quem vai responder. Pedro, responde para a gente, Pedro. Se o Pedro precisar de ajuda, aí já podem ajudar aí, Pedro, tá bom? A Vivian respondeu essa, respondeu a mistura, né? Que eu perguntei da mescla. A discorra. Pedro, discorrer é falar, discorrer sobre o assunto, tá? Você falar sobre ele, explicar com todos os detalhes. Né? Você vai escrever ou falar sobre um tema, tá? É isso que é discorrer. Eu acho que Daniel podia responder essa, porque, Pedro, você já leu o livro? Já começou? Porque o Daniel já leu bastante do livro, né, Daniel? Talvez essa seja mais fácil para você. Você gostaria de responder para a gente? Só um minutinho, tá? Pode falar. Porque, tipo assim, no livro, tipo assim, a autora, né, que foi a Maria dos Reis, ela faz muito drama, assim, sabe? Aí ela falava muito da sofrência, tipo assim, se eu não me engano, no início do livro, eu esqueci um pouco a parte que eu não estava entendendo muito bem. Estava falando justamente da liberdade de Túlio. Aí ela estava sendo muito dramenta e fazendo críticas sobre isso. Essa que é a minha resposta. É isso mesmo, tá? Explicando um pouco mais para quem não entendeu, é o seguinte. No romance, né, é bem comum no romance, o romance é igual a novela, então tem os núcleos, né? Então vamos contar que um núcleo
dos senhores de fazendas que se reuniam, tem todos os núcleos. Núcleo da senzala, núcleo da cozinha, núcleo das sinhás com as sinhazinhas, tá? Tem núcleo da igreja, tá bom? Então, tem esses núcleos aí, certo? Mas, normalmente, né, na maioria dos romances, você tem um romance em si, é uma novela que tem que ter drama, tá? Toda novela, né, é drama, dramático, tem drama sim, só que, normalmente, não, ainda mais naquela época, né, não, dentro dos romances, não cabia críticas, né? Então, os autores não colocavam críticas ali. E o que que a Maria faz? A Maria, dentro de um contexto romântico, ela mostra, por exemplo, a figura da criança que está sendo parida e já vai ser levada embora pelo senhor, né, o dono da fazenda, né, o namoro, que aí os dois se conheceram, se enamoraram, né, as duas pessoas que estavam lá, as escravas, né, vamos falar assim, né, nessa palavra da época. Os escravos que estavam lá se enamoraram, mas de repente eles foram afastados, porque foram vendidos para outros, ou porque aquela escrava passaria a fazer um outro tipo de atividade na fazenda e nunca mais se viram. Então, assim, dentro disso tudo, ela mostra com nuances muito delicadas, às vezes, que há uma crítica dentro daquilo que ela está falando, né? É um romance, é uma história, né? Desde aquele pedacinho que ela está romantizando uma questão, ela também está colocando ali pinceladas de crítica social, tá? Pedro, então começa a ler, tá bom? 7 páginas por dia. Olha, 7 páginas por dia, a gente demora mais ou menos uns 2 minutos, né? 3 minutos por página, tá? Então, olha, não é difícil, tá bom? Para um pouquinho aí, ó, e leia um pouco, tá? Falava, porém, em tom elevado, como se as palavras pudessem, por si sós, resolver o problema, né? No trecho acima, a expressão como se introduz uma ideia de suposição, não é? O se já está ali, o si próprio, o se já indica que é uma suposição, né? Ou condição irreal. Explique como a estrutura da frase sinaliza essa suposição e qual o efeito de sentido causado por esse uso, tá? Então, vocês vão precisar ler aquela questão ali e interpretar aquele trechinho que está ali destacado, tá? Vamos lá. Que não foi. Maria Eduarda, dá para você responder essa para a gente? Isso aí, leia mesmo. Uhum, isso mesmo. Olha, é o seguinte, o que ele quer saber, na verdade? Ele coloca no trecho acima a expressão como se, né, ele até destacou ali, introduz uma ideia de suposição, condição real. Explique como a estrutura da frase sinaliza essa suposição e qual é o efeito de sentido causado por esse uso. O que ele quer saber? Ele quer saber só o que quer dizer aquela frase. É só isso que ele quer saber, tá? Ele escreve bastante, que é porque vocês precisam saber interpretar e ler o repertório, mas ele quer saber, na verdade, o que quer dizer aquilo ali que está entre aspas, tá? Então, vamos lá, né? Para a gente ganhar um tempinho, falta um tempinho, para a gente, quase 5 minutos para a gente acabar. Então, vamos lá. Falava, porém, em tom elevado, ou seja, tom, falou alto, tá? Como se só o fato de ele falar alto, né, iria resolver o problema, né, e não resolve, né, então vamos pensar, você está tendo dificuldade de entender o que a pessoa está falando com você, a pessoa vai, é um exemplo, tá, gente, a pessoa vai, em vez de mudar a palavra para você entender, a pessoa vai e grita com você,
O fato dela gritar as mesmas palavras não quer dizer que você vai entender porque ela gritou. Se ela não mudar as palavras, ou se ela não mudar a ação, não mudar a forma de falar, você não vai entender, tá? Então, o que ele quer dizer é isso, né? Só as palavras não resolvem o problema, tá bom? Isso aí. Outro. Pode ser. Deixa eu ver se é essa aí. Tá. Vamos falar dessa aí, a 7. As variantes linguísticas que a gente já conversou aqui são um aspecto importante na compreensão da diversidade do uso da língua. Explique como esse fenômeno da variação linguística se manifesta no Brasil e a importância de reconhecê-lo no ambiente educacional, especialmente em provas que envolvem produção e interpretação textual. Essa eu já vou responder, porque tem muito a ver com a educação, né? Então, assim, lembra que a gente conversou, a gente falou das variantes linguísticas, de como as pessoas falam no sul, no norte, aqui em Minas. Vocês lembram disso? Então vamos pensar, o menino veio de algum outro lugar, né? Ele nasceu em outro lugar, ficou nesse lugar até 10 anos de idade, lá no Nordeste, né? Ele chegou do Nordeste, ele fala horrente, né? Fala bichinho, né? Pão, né? Madinha, ele fala madinha, por exemplo, né? E aí ele veio para cá, tá? E aí pode ser que ele escreva isso nos textos dele, né? Então, citei até um exemplo de manhã. Baguete. Baguete, pão de sal, que nós chamamos de pão de sal, ou pão francês aqui em Minas, lá em São Paulo chama baguete, ou baguetinho, tá? Se você chega lá e fala pão de sal ou pão francês, ninguém vai saber o que você está falando, não. Né? Nem os outros vão saber. Né? Você vai ter que, de repente, fazer até uma mímica, ou mostrar o que você quer, né? Então, o menino chega aqui e ele escreve na redação alguma coisa que a professora pediu e coloca lá, tomei um café, comi uma baguete, né? Então, qual que é o papel do professor? Aceitar essa variante linguística, tá? E não estou falando de gírias, não estou falando de linguagem informal, não é isso, né? A professora precisa entender o contexto que aquela criança viveu, o contexto social, né? Se a gente for pensar também em variante linguística social, né? Que às vezes nem precisa se mudar de estado, né? Ele nasceu com pessoas que falavam de determinada forma, né? Cresceu com essas pessoas, vai para a escola, ele vai escrever também. Então, o professor precisa levar isso em consideração, né? Obviamente, ele vai adequando, né, com o tempo, ele vai adequando esse aluno para as palavras que são ditas, né, no local que ele está atual, até para que ele não tenha dificuldade, né, de comunicação. Mas é muito importante que o educador aceite aí essa diferença aí, essa variação linguística. Vamos ver a sétima, ver se a gente consegue responder a 8. Tá. Vamos falar dessa aí, ó. Leia o trecho adaptado abaixo e analise a adequação da linguagem ao contexto. Senhores, venho aqui apresentar-lhes uma proposta inovadora para a solução dos problemas que enfrentamos no setor transporte urbano. Tá. Só de ler aí você acha, vamos lá. Pode ser a Vivian, pode ser a Maria Eduarda, qualquer um pode responder isso aí. Vocês acham que esse texto é um texto de sala de aula? Ele é um texto de uma conversa informal com seus colegas? Ele pode ser uma apresentação, né? O que vocês acham que é? Conversa informal. Uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vocês acham que as palavras escolhidas ali, elas estão adequadas, né, ao contexto do momento que a gente imagina que eles estão? Uma reunião, sei. Isso, né, Pedro? As palavras estão adequadas. Então, é isso que essa pergunta fala, né? Identifique o nível de formalidade presente, ela quer saber se as palavras estão adequadas. Então, quando for responder de forma mais completa, tá? Lembrando que as provas, elas são fechadas, tá? Essas mesmas questões que a gente está vendo aqui são 20, né? Eu vou colocá-las para vocês, façam aí, né? Quem tiver tempo, eu vou fazer o tutorial para vocês conseguirem fazer com facilidade isso aí no mesmo dentro do Google Sala de Aula, tá?
Mas eu vou elaborar as mesmas questões, eu vou colocar em questões fechadas e vou mandar para vocês. Nós não teremos uma aula para as questões fechadas, não. Mas eu vou mandar para vocês para que vocês façam essa atividade, depois me entreguem, para ver se vocês conseguiram entender um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, tá? Nós vamos ter, como eu falei, nós vamos ter aulas aí, conteudistas mesmo, né, dos conectivos, né, senão, se você não entender conectivo, você não vai entender a pergunta, e conectivo cai em todas as provas, tá? Para fazer redação, se você não entender conectivo, você não consegue fazer uma redação boa, tá? Então, a gente vai ver isso, vai ver as funções sintáticas, tá? As análises morfológicas também, tá bom? E vamos ver alguns conteúdos aí que eu entendo como conteúdos básicos para que vocês consigam fazer uma boa prova. Por outro lado, vocês devem estudar aí pelo menos 1 hora por dia aí dentro do dia de vocês e ler pelo menos 7 páginas de cada um dos livros, né? A gente gasta mais ou menos meia hora para ler 7 páginas, tá? Então, é bem pouquinho, tá bom? Então, aqui, ó, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima quinta. Fiquem atentos aí ao Google Sala de Aula com as atividades propostas para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.